E Jorge, um ponto num hospital a gente sente a gordofobia. Na internet eu imagino que seja algo muito parecido ou até mais amplificado pelo sigilo da internet. Como é ser um influencer e falar desse tema? Na verdade, assim, eu sofro gordofobia quase todos os dias, né? E meu perfil, Cansei de Ser Gordo, ele se posiciona muito. Até com o padre Fábio de Mello eu já briguei e ele mandou um áudio pedindo perdão pra mim, porque eu tive que me posicionar numa postagem que ele fez, né? E virou notícia em vários portais aí. Eu fui uma criança gordinha. E só depois dos meus 30 anos, que eu fui entender por que eu era excluído de muita coisa. Então, me excluíram, me tiraram de um padrão que eu nem sabia que existia, me excluíram de coisas e eu não sabia nenhum motivo por que eu estava sendo excluído. Hoje eu tenho consciência disso e tenho consciência que eu vivo isso todos os dias. Tem uma outra questão que é um ponto importante para ser falado com relação à gordofobia, que existe hoje na internet, a doutora deve sentir isso em algum momento. Quando a gente fala que a obesidade é uma doença, já vem também um outro lado, que é um lado de um movimento da internet também, que fala, não, mas não é doença. Não. Então, aí, tem gente que usa gordofobia para maquiar situações, existe isso, né? Às vezes você fala que é doença, a pessoa fala que é gordofobia médica. Que é gordofobia médica, e aí a gente tem que diferenciar. A gente precisa respeitar, dar dignidade e respeitar a pessoa com obesidade. Mas a gente precisa falar que é justamente combater a gordofobia. Mas a gente precisa falar com clareza e diretamente de que obesidade é uma doença que precisa de tratamento. E não culpar a pessoa com obesidade. Então, assim, é um discurso que eu sou também muito atacado pelas pessoas que defendem que são contra a gordofobia. Então as pessoas acham que o meu perfil, por chamar Cansei de Ser Gordo, é um perfil gordofóbico pelo nome, mas eu cansei de ser gordo. A obesidade estava me matando. E eu cansei de ser aquilo. Então hoje existe um discurso que a gente precisa muito separar o joio do trigo, né? Gordofobia é uma coisa que a gente precisa combater, mas a gente precisa entender que a obesidade é uma doença e que a gente tem que tratar essa doença e conscientizar as pessoas com relação a isso. Então, eu sou atacado dos dois lados. Eu sempre falo, né, que obesidade não é uma questão estética, né? Não. Muitas vezes as pessoas falam, mas você é feio porque você está acima do peso. Não, a gente tem pessoas belíssimas que estão acima do peso. Né? A questão é de saúde, né? Então, assim, é o que ele falou, a gente precisa... Você tem autonomia para decidir se você quer tratar, se você não quer tratar, isso é fundamental, a pessoa tem que querer do tratamento, porque né, não adianta alguém levar... Eu recebo muita gente, trouxe meu filho, trouxe meu marido, trouxe minha mãe, assim, eu sempre pergunto para ela, você quer? Ou você veio porque foi meio que obrigado, né? Então, assim, mas para eu decidir se eu quero ser tratado ou não, eu preciso ter informação. Doutor, eu sempre uso uma metáfora que eu quero saber se está correta, eu vou lhe fazer uma pergunta. Tem gente que fala, eu sempre uso uma metáfora assim, tem um fumante, né? E ele vai fazer um exame de pulmão, o pulmão dele tá ok, né? Mas isso não quer dizer que o cigarro não traga problema. Isso. É a mesma coisa, pessoal. Existe saúde na obesidade. Existe saúde na obesidade? Estou lhe perguntando aqui porque é uma coisa que eu queria entender, porque de repente agora eu estou saudável, mas depois eu posso ser que eu não esteja. Então, o grande problema da obesidade é que a probabilidade de você ficar doente é muito grande. Então, o que eu escuto muito assim, eu não tenho problema, meu exame de sangue é normal. Mas a gente tem uma dor de cabeça ligada à obesidade, a gente tem depressão ligada à obesidade, a gente tem dor articular ligada à obesidade. A longo prazo, isso... Sim, a gente tem um pseudotumor cerebral ligado à obesidade, né? Então, eu já recebi pessoas que foram indicadas para a bariátrica por conta desse pseudotumor. A gente tem também problemas de estômago, né? Tem mais refluxo. Então, não é só o exame de sangue, tem um risco maior de câncer, que pode aparecer lá para frente. Aí, eu queria pontuar isso que eu acho importante, porque a fala dela e a minha fala não estão dizendo para ninguém entrar no padrão. Eu emagreci 80 quilos, Sim. Eu nunca vou ter o corpo do Caio Castro. Eu tenho minhas pelancas aqui, não preciso e não quero. Amo o meu corpo. Quem não gostar do meu corpo assim não vai entender a minha história. O meu corpo carrega a minha história, né? Eu nunca vou ser uma pessoa padrão, né? Então, a gente não tá falando isso, porque às vezes a gente fala isso, já tem que emagrecer. Não, não é. E é assim, às vezes você não precisa perder 30, 50 quilos. Às vezes você perdendo de 5 a 15% do peso, você já consegue diminuir riscos de saúde. Isso. Né? Então, assim, isso tem que ser uma coisa factível. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu preciso perder 90 quilos. Eu falo, mas de onde você tirou isso? Alguém me disse isso. Eu fiz esse cálculo na internet.
mas às vezes não é para você aquilo, não é necessário. Né? Então, é o que eu falei, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde.